No ano de 1997, quando a lua cheia parecia maior do que o normal e o vento da noite cantava fino por entre a cana alta, houve um tempo em que ninguém mais dormia direito nas redondezas do engenho Pedra Funda. O lugar já era velho, marcado por décadas de suor, sangue e histórias enterradas sob a terra escura. Ali trabalharam homens que morreram sem nome. Ali correram crianças que hoje só restavam na memória. Ali se ouviam causos que ninguém tinha coragem de repetir depois do pôr do sol. Diziam os mais antigos que o engenho fora erguido em terreno amaldiçoado, onde antes havia mata fechada, onde índios enterravam seus mortos e faziam seus rituais. Quando a cana tomou conta, algo ficou preso debaixo da terra, algo que nunca aceitou o avanço dos homens. Durante anos tudo foi apenas boato. Cachorro morto aqui, bode aparecido rasgado ali, um porco partido ao meio dentro do chiqueiro. Sempre se dizia que era onça, que era bicho do mato, que era coisa da natureza. Mas nenhum animal conhecido deixava marcas como aquelas. As mordidas eram profundas demais. Os ossos quebrados pareciam esmagados por mãos, não por presas. Até que, numa madrugada de fevereiro, a morte resolveu levar um homem. O nome dele era Ivo Pereira, cortador de cana desde menino, acostumado à dureza da vida e à escuridão da estrada de barro. Ele saiu de casa ainda antes do galo cantar, com o facão no ombro e a marmita embrulhada num pano. A lua seguia ele por cima das fileiras de cana, redonda, clara, iluminando demais aquele caminho que devia ficar na sombra. Ivo não voltou. O corpo foi encontrado só quando o sol já tinha queimado metade do céu. Estava jogado entre duas ruas de canavial, longe da trilha comum. O facão permanecia cravado na terra, intacto. O que impressionou não foi a morte, foi a forma. O peito aberto por rasgos fundos, como golpes de uma lâmina viva. O rosto quase irreconhecível. E ao redor, marcas no chão que não eram de pés humanos, nem de patas comuns. O enterro foi feito em silêncio. Ninguém falava alto. As mulheres rezavam baixo. Os homens evitavam o assunto. Mas naquela noite, pelas casas do engenho, começaram a circular as palavras que ninguém gostava de dizer. Lobisomem, criatura, besta da lua. A partir dali, o medo ganhou corpo. Passaram-se poucos dias até que a segunda vítima aparecesse. Desta vez, foi uma moça nova, Maria das Dores, que voltava do rio ao anoitecer com roupas molhadas no braço. O filho pequeno ficou esperando na porta. O marido estranhou a demora. A vizinhança saiu à procura. Encontraram primeiro as roupas espalhadas pelo caminho, depois o balde amassado. O corpo apareceu só no outro dia, preso numa cerca de arame farpado, como se tivesse sido jogado ali de qualquer jeito. Os velhos do engenho começaram a lembrar de histórias antigas. Falavam de um homem que vivia isolado na beirada da mata, ainda no tempo dos bisavós. Diziam que ele fora amaldiçoado por uma reza quebrada, por um pecado grave que ninguém nunca soube qual foi. Nas noites de lua cheia, ele virava bicho. Nas luas minguantes, voltava a ser homem. Viveu assim até sumir de vez, deixando apenas rastro de medo. Agora, tantos anos depois, a coisa parecia ter voltado. A polícia foi chamada. Vieram 2 soldados de uma cidade próxima. Andaram pelos canaviais, tiraram fotos, fizeram anotações. Disseram que era ataque de animal. Mandaram todos ficarem atentos. Foram embora antes do anoitecer. Na mesma noite, morreram mais 2. Um vigilante do galpão do engenho e um bêbado que dormia debaixo de uma mangueira. Ambos encontrados com o corpo rasgado, sem sinais de luta prolongada. A criatura não parecia atacar por raiva. Matava por instinto. A partir daí, ninguém mais duvidou. As casas passaram a trancar portas ainda com o céu claro. Cachorros eram presos dentro de casa. Velas eram acesas para todos os santos. Alguns homens mais valentes tentaram fazer rondas noturnas, mas voltavam tremendo antes da meia-noite, dizendo ouvir passos nas folhas de cana, respirações que não eram humanas, uivos longes demais para serem de cachorro. Foi numa dessas rondas que alguém viu pela primeira vez a coisa de perto. Quem viu
Foi Raimundo Pequeno, homem franzino, mas de coragem teimosa. Ele estava com uma espingarda velha e um candeeiro de querosene. Ao passar perto do engenho abandonado, sentiu o ar ficar pesado, como se a noite tivesse engordado. O silêncio ficou tão fundo que dava para ouvir o próprio sangue nos ouvidos. Do meio do canavial, algo se levantou. Primeiro apareceram os olhos, brilhando como brasas molhadas. Depois o corpo inteiro veio surgindo da sombra. Era maior que um homem comum, coberto de pelos escuros, com o focinho comprido e os ombros largos. Andava sobre duas pernas, mas com o corpo curvado como bicho pronto para o salto. Raimundo tentou levantar a arma, mas as mãos não obedeceram. A criatura deu 2 passos na direção dele, farejou o ar, soltou um rosnado tão fundo que parecia sair da terra. Então virou o corpo e sumiu no canavial, dobrando a cana como se fosse capim seco. Raimundo desmaiou. Foi encontrado de manhã, com os cabelos mais brancos do que na noite anterior. Depois disso, o engenho entrou em pânico. As mortes passaram a acontecer com um intervalo menor. Às vezes 2 numa mesma semana, às vezes numa mesma noite. Os corpos surgiam sempre na lua cheia, ou perto dela. Nunca se via sangue no caminho. A criatura parecia levar as vítimas para longe antes de matá-las. Até que um dia, alguém começou a desconfiar de algo pior. Um dos trabalhadores notou que certos ferimentos lembravam golpes de facão. Não cortes limpos, mas marcas parecidas com lâmina pesada. E em uma das cenas, perto do corpo, encontraram pedaços de tecido presos aos galhos. Tecido igual ao usado na roupa de um homem da própria comunidade. A suspeita começou a morar no silêncio. Havia no engenho um sujeito conhecido como Bento das Pedras. Homem calado, solitário, que morava numa tapera na beira da mata. Trabalhava pouco, aparecia mais à noite do que de dia. Sempre usava roupas compridas, evitava a multidão. Diziam que o pai dele havia sido encontrado morto muitos anos antes, também rasgado, numa lua cheia. Alguns começaram a reparar que nas manhãs seguintes aos ataques, Bento sumia. Não era visto nas redondezas. Só reaparecia dias depois, abatido, magro, com o corpo coberto por arranhões que ele dizia terem sido causados por trabalho no mato. A desconfiança virou medo. O medo virou acusação. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que numa madrugada de agosto, a coisa aconteceu perto demais. A casa de Dona Severina, parteira antiga da região, foi invadida. A porta de madeira foi arrancada das dobradiças como se fosse de papel. Ela foi encontrada morta na sala. O neto pequeno, que dormia num quarto ao lado, foi levado. O corpo da criança nunca foi encontrado. Aquilo rompeu o último limite. O povo decidiu caçar o caçador. Na noite seguinte de lua cheia, um grupo de homens se reuniu armado com espingardas, facões e tochas. Foram até a tapera de Bento das Pedras. Bateram na porta. Não houve resposta. Arrombaram. Dentro, encontraram a casa revirada, roupas rasgadas, marcas de sangue pelo chão e pelos paredões de barro. Mas não havia sinal de Bento. Seguiram as marcas pelo mato. O rastro conduziu até as ruínas do engenho velho, um prédio de pedra esquecido no meio do canavial. Ali dizem que debaixo do assoalho existiam túneis antigos usados ainda no tempo da escravidão. O grupo entrou. O cheiro era insuportável. Mistura de sangue, mofo e coisa podre. As tochas iluminavam paredes riscadas, garras marcadas na pedra, pedaços de ossos espalhados. Então, do fundo da escuridão veio o uivo. Não era um som de animal comum. Era um lamento longo, triste e furioso ao mesmo tempo. Um som que fazia lembrar choro humano misturado com raiva de bicho. A criatura apareceu, mas desta vez houve algo diferente. No meio dos pelos ainda se reconhecia parte do corpo humano. As pernas eram de homem. Um dos braços ainda tinha formato quase normal. O rosto, ainda que deformado pelo focinho, carregava algo de familiar. Alguns reconheceram os olhos e perceberam tarde demais que o lobisomem era Bento. A criatura avançou sem hesitar. 2 homens caíram na primeira investida. Um deles teve o peito aberto como se fosse pano velho. O outro teve o pescoço torcido com um único movimento.
Os sobreviventes atiraram. As balas entravam, o sangue jorrava, mas a coisa continuava avançando, tomada por uma fúria que não parecia deste mundo. Somente quando um disparo atingiu a cabeça, bem acima do olho, é que o lobisomem recuou. Cambaleou. Soltou um último uivo, mais fraco, mais humano do que animal. Depois correu para fora do engenho, desaparecendo no canavial. O rastro de sangue seguia para dentro da mata fechada. Ninguém teve coragem de ir atrás naquela noite. No dia seguinte, encontraram o corpo de Bento numa grota funda, já sem vida. Estava nu, coberto de ferimentos, com os ossos tortos de um jeito que nenhum homem conseguiria ficar em pé daquele jeito. O rosto estava parcialmente humano. Os pelos haviam quase todos caído. Parecia que a maldição havia se dissolvido na morte. O corpo foi enterrado às pressas, longe do cemitério comum. Sem padre, sem vela, sem reza alta. Depois disso, os ataques cessaram. O engenho voltou, aos poucos, ao ritmo antigo. As portas começaram a ficar abertas de novo. Os homens voltaram a beber à noite. As mulheres voltaram a caminhar cedo para o rio. A vida seguiu seu curso. Mas os mais velhos diziam que aquelas coisas nunca terminam de verdade. Apenas dormem. Anos depois, ainda se ouve em noites de lua cheia um uivo vindo das bandas do velho engenho. Alguns juram ouvir passos na palha da cana. Outros dizem que viram sombras grandes passando rente às cercas, e sempre que um bicho aparece morto sem explicação, alguém faz o sinal da cruz e diz em voz baixa que o lobisomem talvez ainda não esteja totalmente enterrado. Talvez a terra não aceite aquilo que nasceu errado. Talvez o engenho ainda guarde, debaixo das pedras antigas, a lembrança viva da besta que andou entre homens. E talvez, quando o silêncio da noite fica pesado demais, alguém ainda esteja correndo sobre 2 pernas e 4 patas ao mesmo tempo, esperando apenas a lua chamar outra vez.